Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança. Oi, meus amores! Muito bem, tudo bem, minha turma maravilhosa? Olha só, agora nós vamos trabalhar lá na apostila de Geografia, lá na unidade número 6, página 20. Vamos lá? Abram a apostila de vocês, de Geografia, lá na unidade número 6, página 20 e 21. Vamos dar início à nova unidade. E nessa unidade nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação. Vamos lá? Coloquem aí a data de hoje, tá bom? Dia 25? 25/9. Prontinho? Vocês estão vendo aqui que a gente consegue olhar na abertura dessa unidade alguns locais sem o muro, sem a parede que tampa. Então, a gente consegue observar alguns apartamentos, a gente consegue observar aqui, ó, uma casa, né, um sobrado. Então, a gente consegue identificar. Vocês sabem, primeiro, deixa eu fazer uma perguntinha. Você sabe o que é um meio de comunicação? Já ouviu essa palavra? Vocês sabem o que significa comunicação? É mesmo? Comunicação significa comunicar-se, conversar, falar, expor. E meios de comunicação são aqueles que nos comunicam, nos traz notícias, histórias, ok? Então, olha só, nós podemos observar aqui várias pessoas utilizando meios de comunicação. Por exemplo, as pessoas ao telefone, as pessoas assistindo televisão, né? As pessoas no computador. Então, as pessoas lendo jornal, ouvindo rádio. Então, esses são alguns meios de comunicação, ok? Ah, claro, aqui nós estamos vendo uma área que não é rural, né? Uma área urbana, e aqui nós estamos vendo uma área rural. Tanto na imagem como da área urbana e na área rural, nós temos meios de comunicação. E eles são iguais ou são diferentes? Os meios de comunicação são iguais, independente se a pessoa está na cidade ou se ela está no campo. Os meios de comunicação podem ser utilizados nos dois lugares. Vamos entender melhor? Então, olha só. Meio de comunicação. Os meios de comunicação, eles possibilitam, eles ajudam que as pessoas façam contato com outras pessoas, estando elas próximas ou distantes. Eles também possibilitam que todos tenham acesso a notícias de onde vivem ou de outro local do mundo. Observe as fotografias a seguir que retratam alguns meios de comunicação. Então, aqui nós temos, ó, um computador, um jornal, um rádio, um telefone, uma carta e um tablet. Todos esses são instrumentos de meios de comunicação. A gente consegue se comunicar através dele, ok? Olha só. Agora na página 23 diz o seguinte: os meios de comunicação, eles podem ser considerados como meio de comunicação individual ou de massa. Por exemplo, os meios de comunicação individual são aqueles em que a troca de informações ocorre entre uma pessoa e outra, como um telefone, uma carta. Olha só, a pessoa entregando, colocando a carta numa caixa de correio para ser entregue na casa de outra pessoa. Então, esses são meios de comunicação individual, quando somente duas pessoas se comunicam. E existem os meios de comunicação de massa, que são aqueles que as informações são transmitidas a muitas pessoas, ao mesmo tempo, como a televisão, o jornal, o rádio e a revista. Então, mais de uma pessoa consegue utilizar esse meio de comunicação, ok? Tá dando para entender isso? Ah, eu espero que sim. Então, olha só, existem os meios de comunicação que são considerados individual e de massa ao mesmo tempo. Por exemplo, o celular e a internet. Né? Apesar do telefone ele ser um meio de comunicação individual, quando eu falo de uma pessoa com outra, eu posso ter, por exemplo, o grupo do WhatsApp, eu posso ter acessar o jornal, sites de notícias. Então, esses sites de notícias
muitas pessoas conseguem acessar. Então, ele também pode ser um meio de comunicação de massa, de várias pessoas, assim como a internet. A internet ela pode ser tanto para a pessoa individualmente, para ela mandar um e-mail para uma pessoa ou para várias pessoas, para ela ver um site de notícia, por exemplo. Então, a internet e o telefone, eles também, né, os aparelhos celulares, eles podem ser tanto meio de comunicação individual como meio de comunicação de massa, ok? Então vamos lá. Observe novamente os meios de comunicação presentes na página anterior e marque a letra M para os meios de comunicação massa e I para os meios de comunicação individual. E X para os meios de comunicação que seja individual e de massa ao mesmo tempo. Vamos lá? Ah lá, voltamos para a página 22. E aí, o computador? Isso. X, ele é um meio de comunicação tanto individual quanto de massa. E o jornal? Isso, de massa. Muitas pessoas têm acesso. O rádio também de massa. Várias pessoas podem ouvir as notícias ao mesmo tempo. E o telefone? Isso, individual, não é mesmo? E a carta? Individual também, né? Quando uma pessoa manda para outra. E o tablet? Isso, ele é tanto individual quanto de massa, não é? Eu posso tanto mandar um e-mail para uma pessoa como para várias pessoas. Eu posso tanto mandar uma mensagem para uma pessoa como abrir sites de notícias, não é mesmo? Ótimo. Anotaram aí? Tudo bonitinho? Então, quando vocês fazem essa correção, coloca o certinho aí do lado, tá bom? Na página 22. Agora vamos lá na página 24. Comunicando-se por libras. A libras, li de língua, bras de sinais brasileiro. Ela foi criada para que as pessoas com deficiência auditiva pudessem se comunicar, tanto com outras pessoas surdas quanto aqueles que ouvem. Então, a libras é uma língua. E essa língua, ela pode, geralmente as pessoas com deficiência auditiva, os surdos, eles utilizam para se comunicar, tanto entre surdos quanto com pessoas ouvintes. A gente que ouve, por exemplo, a gente é chamado de ouvinte. A pessoa que não ouve é chamada de surda. Ah, pro, não é feio falar, olha o surdo. É mais fácil falar, prof, olha lá a pessoa com deficiência auditiva. Não, não tem problema. A pessoa com deficiência auditiva, ela é surda. Pode falar, surdo, não tem problema, tá bom? Os surdos não se importam com isso. Eles são surdos mesmo, ok? Então, olha só, aqui vocês estão vendo que ele está fazendo alguns sinaizinhos, né? Esse primeiro sinalzinho, ó, ele faz assim, ó. Vocês sabem o que significa? Querem aprender alguns sinalzinhos? A Pro sabe um pouquinho de Libras, mas eu vou aprender mais. Olha só, vamos falar então um pouquinho sobre a história da língua de sinais, como ela surgiu? Uma curiosidade. A origem da língua brasileira de sinais teve início a luta pela educação dos surdos, no qual ficou marcada a atuação de um surdo francês chamado Edouard Hood. Em 1857, Eduard veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos do país, chamada na época de Imperial Instituto de Surdo-Mudos. Antigamente usava-se esse termo, surdos mudos. Hoje em dia não se usa mais. Sabe por quê? Porque o surdo, ele não é mudo, né? Ele não fala porque ele não ouve, mas ele não é mudo. Muitos surdos saem sons, né, da boquinha deles. Então, não existe mais termo surdo mudo, somente surdo, tá bom? Mas no início, como eles falavam assim, o surdo não fala, então ele é mudo. Não, os surdos não são mudos. Após muitos estudos, confirmaram-se que o surdo não é mudo, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer agora o alfabeto em Libras. Como a Libras também é uma língua, ela também precisa das identificação das letras. A gente não tem o nosso alfabeto? A, B, C, D, E, F. A gente tem o nosso alfabeto. Então, porque é na nossa língua portuguesa, assim como o alfabeto de outras línguas, inglesa, francesa. O Libras também tem o seu alfabeto, porque ele também é uma língua. Olha só, aqui nós temos o alfabeto, olha só, com todas as letrinhas. E eu vou fazer um desafio, posso? Se vocês quiserem, aqueles que tiverem curiosidade,
treinem o nome de vocês, façam um videozinho e manda no WhatsApp para Pro. Agora eu vou mostrar para vocês o meu nome. Então, olha só, o meu nome, ó, o meu nome, isso aqui, nome. Quando eu quero saber o seu, eu vou fazer assim, o seu nome, tá? Então, eu vou falar o meu. Aí, eu vou perguntar o seu. O seu você vai gravar no celular da mamãe e do papai e vai mandar pra Pro, tá bom? Então, ó, meu nome, Ariana. E o seu nome? Me respondam, combinado? Então, olha só, diversos países têm língua de sinais diferentes, pois cada comunidade tem o seu idioma. No Brasil, a Libras teve início com a vinda de um professor francês, aqui, o Eduardo, que ensinava a língua de sinais francesas, que é o LSF, desculpa. Então, aí ele participou da fundação da primeira escola brasileira para surdos do país. Então, como as línguas de cada país é diferente uma da outra, a língua de sinais também é diferente. Então, lá nos Estados Unidos, a língua lá é inglês. Lá eles têm a língua de sinais deles. Lá na França, eles têm a língua de sinais deles, porque eles têm outra língua lá mãe, que é francês, né? A língua mãe do surdo é a Libras, é a primeira língua dele. Depois eles aprendem a língua portuguesa. Então, a nossa língua é a língua portuguesa. Então, por causa da nossa língua portuguesa, a Libras, né, a língua de sinais, teve que ser adaptada à do Brasil. Então, cada país tem uma língua de sinais diferente. Algumas coisas, alguns termos são parecidos. Por exemplo, o eu te amo, ele vem do I love you, que é assim, ó. Esse sinalzinho se chama eu te amo. I de I, L de love, you, né? O ficou assim. Então, quando eu faço assim, ó, I love you. Eu te amo. Esse aqui é o sinalzinho de eu te amo, em Libras. Olha lá. Ali tá perguntando, né? Se são diferentes. Sim, é verdade. Então, a Pro já explicou. Por que que isso é verdade? Cada país tem a sua própria língua de sinal, ok? Então, agora a gente vai dar uma pausa, mas a gente vai ver um pouquinho sobre os meios de comunicação e como eles foram mudando ao longo do tempo. Nessa pausa, aguenta aí. Meios de comunicação. Quando estamos perto das pessoas, nós conversamos, batemos aquele papo gostoso. E os surdos também fazem isso, utilizando a Libras. Mas e quando não estamos perto das pessoas? Como fazemos para nos comunicar? Utilizamos os meios de comunicação. Meios de comunicação são tecnologias e instrumentos que possibilitam a troca de ideias e informações entre as pessoas. Meios de comunicação individuais são aqueles utilizados para falar com uma pessoa ou com um pequeno grupo, como o telefone, as cartas, os e-mails, que podem ser enviados pelo computador, os livros, que trazem informações atuais ou muito antigas, e o nosso queridinho celular, que dá para mandar e-mails, fazer ligações. E existem também os meios de comunicação em massa, que servem para comunicar muitas pessoas de uma vez. Vamos a alguns exemplos. A televisão, o jornal ou revistas, o rádio, o computador e o celular. Como vocês puderam reparar, tanto o computador quanto o celular, eles aparecem nos dois tipos de meios de comunicação. Isso se dá porque a gente utiliza neles a internet. Ela nos dá a possibilidade da comunicação com uma pessoa, um grupinho de pessoas ou milhares de pessoas, milhões. Podemos utilizar então o WhatsApp para conversar com uma pessoa ou um pequeno grupo. O YouTube, que é do jeitinho que nós estamos aqui conversando. E ele alcança bilhões de pessoas. E temos também o Facebook, que nos permite a comunicação com poucas ou muitas pessoas, entre muitos outros aplicativos. E você, qual é o tipo de comunicação que mais utiliza no dia a dia? O
O meu é o YouTube, por este canalzinho que tá pedindo a sua inscrição. Beijinhos bem comunicados para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse é um pequeno videozinho que a Pro tirou do YouTube, por isso que ela fala do YouTube. Bom, ela perguntou qual é o meio de utilização que você mais utiliza. A Pro utiliza o celular e o computador, sempre, todos os dias. Olha só, agora é a sua vez. Página 25, aprendendo alguns sinais em Libras. Além de ter o português como língua oficial, o Brasil reconhece desde 2002 a Libras, língua de sinais brasileira, como uma língua da comunidade surda. Libras é uma língua que usa um conjunto de movimento e expressão, mas não tem sons. O que significa? Olha só, a Libras ela tem expressões, por exemplo, se eu estou bravo, eu vou fazer um carinho de brava. Se eu estou feliz, eu vou fazer carinha de feliz. Então, a Libras, ela não utiliza somente os movimentos das mãos, mas também a expressão do rosto, tá bom? Então, vocês vão lá pegar o material de apoio e vão recortar algumas figuras relacionadas a Libras e vamos colar nos quadrinhos adequados, tá bom? Então, corre lá, abram lá no material de apoio e retirem de lá as imagens que têm os sinaizinhos em Libras. E nós vamos colar no local adequado. Então, vamos lá? Enquanto você recorta, dê uma pause no vídeo. E aí, depois que você terminar de recortar, você despausa o vídeo. Combinado? Nada de continuar o vídeo sem ter recortado, ok? Recorte primeiro. Pausa o vídeo. Isso. Ótimo. Então, depois que nós cortamos ali as figuras, nós vamos colocá-la no quadrinho adequado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no quadrinho de silêncio, qual é o sinalzinho de silêncio? Olha só, é um sinalzinho muito comum. Eu tô aqui falando para os meus filhos, ó, shh, ou seja, faça um sinalzinho. O surdo não vai escutar o shh, mas ele vai entender o ok? Então, é um sinal muito conhecido. Ai, Pro, se eu encontrar um surdo, eu não vou saber conversar com eles. Eu não sei falar Libras, mas você sabe alguns sinais. Os surdos entendem os sinais, ok? Então, vamos lá. Agora, olho. Qual é? Próximo. Beber. Ó. Beber. Você quer pedir? Quer água? Tá bom? E gostar. Acho que a gente não tá vendo movimento, tá? Mas a gente pode fazer assim, ó. Eu gosto, né? Você gosta do quê? Né? Você gosta do quê? Assim, ó. Gostar, eu gosto. Balança, assim, ó. Tá bom? E eu mostrei pra vocês o eu te amo, né? I love you. Esse vem da língua de sinais americanas, mas é utilizado no Libras também, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro meio de comunicação muito utilizado, que é as correspondências, ali na página 26. Então, para enviar e receber correspondência, como cartas e encomendas, é necessário a gente usar algumas informações do endereço. A Agência dos Correios é responsável por esse serviço no Brasil. Ela recebe as correspondências e encomendas e depois faz a entrega no destino desejado. O envelope de correspondência tem a forma correta de ser preenchido. A gente não pode preencher de qualquer maneira, senão a pessoa do correio não sabe nem para onde é. Então, olhem só. Aqui nós temos um envelope. Nesse lado aqui, onde vai ficar essa aba, é a parte do remetente. Remetente é a pessoa que está enviando a correspondências. E ali ela também coloca algumas informações, como o nome dela, o endereço, o CEP da rua. Vocês sabiam que cada rua em Maringá tem um CEP? Ah, Pro, mas eu moro em Sarandi. Lá em Sarandi também as ruas têm um CEP. O CEP, ele significa
código de endereçamento postal e ele é utilizado pelos Correios para ajudar a localizar as ruas dos bairros, ok? E do outro lado do envelope, a gente vai colocar o destinatário, que é a pessoa em que vai receber a correspondência ou a encomenda. E as informações dessa pessoa, então o nome dela, o endereço dela, com o CEP e tudo mais, tá? Então, de um lado tem o remetente, a pessoa que está enviando, e do outro lado tem o destinatário, a pessoa que vai receber. Se não tem essas informações no envelope, o correio ele não consegue levar, ele não consegue entregar essa correspondência de forma correta, ok? Então, aí olha só, aqui é um joguinho rápido na página 27 e vocês vão fazer como tarefa. Então, vocês vão preencher as duas partes do envelope com as informações do seu endereço aqui no remetente, e aí vocês podem preencher uma informação de uma pessoa que você conhece, sabe o endereço dela, do destinatário. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí, escrever na página 27, que é tarefinha, que vocês vão fazer de tarefinha. Vocês vão bater uma foto e enviar para a professora lá no nosso site, onde vocês acessam a aula, lá onde vocês entram e colocam, apertam no botãozinho de ai, agora fugiu o nome. Interação, tá? É o botãozinho de interação. Então, vocês vão tirar a foto da tarefinha e vocês vão mandar essa foto lá no site de interação. Lá, quando a mamãe entra pelo celular, tem um lugarzinho que ela consegue anexar, mandar a fotinho, tá bom? Combinado? Fala assim, mamãe, a prof falou que pelo celular você tira a foto da minha tarefa e consegue mandar na interação lá no site do colégio, tá bom? Então, vocês vão preencher essa carta com o nome de vocês, com seus dados, com alguém que vocês conheçam, vão tirar foto e me mandar. Combinado? Ótimo. Agora, olha só, na página 27 tá assim: escolha um colega, um parente para você enviar uma carta. Em seguida, escolha um assunto que você gostaria de contar. Como nós não estamos no colégio, esse desafio é um desafio que a gente não tem como fazer, não é mesmo? Por isso, vocês vão fazer só aquele da página e vão tirar a foto e enviar para a prof. Combinado? Ótimo. Então, por hoje é só. Até a próxima. Muitos beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.